Para quem não acompanhou, a gente teve a votação na Câmara dos Deputados do novo Código Eleitoral e que foi feito completamente de afogadilho. Talvez tenha sido uma das votações mais bizarras dos últimos tempos, tantas votações, mas essa especificamente é de uma bizarrice, porque ninguém sabia que ia ter uma votação do novo Código Eleitoral. Da noite para o dia aparecem uma série de emendas, 900 artigos, né? E é votado no primeiro momento. E a emenda, que é o ponto-chave, que vai desencadear depois toda uma situação com o Partido dos Trabalhadores, tem uma emenda que, 2, 3 dias antes da votação, ela é apresentada pelo Partido Progressista, pelo PP e pelo DEM, vindo do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, apresentado pelo Lira, e encampado pelo PP ali, a relatora, inclusive, era do Partido Progressista também. E aí, essa emenda dizia o seguinte, que policiais não poderiam se candidatar, ou seja, teriam que passar por uma quarentena. Aí as pessoas, mas não é proibição, é uma quarentena. Sim, uma quarentena de 4 anos que tu tem que pedir a demissão, né, e ficar 4 anos sem salário, não é quarentena, desculpa, é tipo assim, quer vedar mesmo. Ou a pessoa tem que se aposentar, ou ela tem que se demitir, né? Exonerar, na verdade, o termo correto, mas ela tem que se exonerar, ou ter sido demitida mesmo. Enfim, esperar 4 anos, era 5 no primeiro momento, né? 5 anos para se candidatar. Aí, a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dá uma declaração dizendo que o PT é favorável, sim, a essa proposta. E aí, a setorial da Segurança Pública do PT chega e diz o seguinte, mas pera um pouquinho, tem vários policiais aqui filiados, vários que foram candidatos, alguns se elegeram, como é que fica essa situação? E aí começa uma disputa interna e vai a primeira votação, e aí o PT acaba votando contra essa proposta da quarentena. Aí a setorial diz, ok, né, seguiram a recomendação da setorial da segurança e tal. E tudo bem, ficamos como esclarecido esse ponto. Tivemos umas divergências internas e tal, mas tudo bem. Aí, uma semana e meia depois, o governo, né, a base governista, ou seja, o PP novamente apresenta a mesma proposta, fazendo uma jogada interna, uma emenda aglutinativa. Eles dizem, mas é um pouquinho diferente, daí trocam o período, não era 5, passa para 4, etc. E apresenta a mesma proposta. E aí a gente pega de surpresa novamente, tipo, como assim eu vou votar de novo uma coisa que a gente já tinha votado? Só que dessa vez, aí a gente não consegue dialogar com a bancada simplesmente vai lá e aprova a quarentena para policiais. E descumprindo o acordo que tinha com a setorial. Acordo não, né? O diálogo que tinha com a setorial. E aí a setorial vai para cima novamente da bancada federal. E diz, olha, pera um pouquinho, a gente já tinha conversado sobre isso, já tinha um acordo sobre isso, e vocês votaram contra. A gente quer saber por que vocês votaram. Quer dizer, votaram a favor da quarentena. Nós queremos saber qual é a argumentação do Partido dos Trabalhadores de votar favorável à quarentena para policiais. E aí vem uma nota da bancada federal dizendo o seguinte, o Partido dos Trabalhadores considera que aqueles policiais, não sei o quê, quem usa arma, isso e aquilo, não pode ter participação político-partidária. Essa foi a fala do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se tem policiais dentro de um partido e o partido diz nós consideramos que policiais não podem ter atuação político-partidária, me desculpa, né? Não tem segunda interpretação que isso é uma expulsão de todos os policiais do partido, né? Na verdade, evidentemente, a fala, né? Aí, claro, aí gerou um conflito interno, porque diz, não, mas essa nota não é oficial, essa nota veio da bancada, mas não é uma nota externa. E aí começa todo esse debate. E aí eu me coloquei o seguinte, olha, tia, eu me prejudiquei demais na minha vida, assim, por causa da militância do Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado desde 99, minha mãe fundou o Partido dos Trabalhadores. Eu fui perseguido dentro da polícia por ser do Partido dos Trabalhadores, especificamente, isso foi dito, né, nas sindicâncias que eu respondia políticas, que eu criticava o governador, eles me colocavam isso, quem é que te financia, né, tipo, nitidamente era uma perseguição por ser petista, por ter apoiado o Tarso Genro na eleição em que ele foi derrotado, né, e aí eu disse assim, prejudiquei minha vida, tá? Fui perseguido, eu só entrei na política por causa das perseguições e por entender que era necessário defender servidores públicos e ter uma pauta da segurança e defender os trabalhadores, aposentados, etc. Mas foi por causa de uma perseguição que eu disse, olha, minha única saída é me candidatar, sabe, fui expulso, expulso não, eu fui colocado em plantões de trânsito, enfim, não fui promovido, quer dizer, minha vida funcional ela foi
extremamente prejudicada por essa militância. E aí, na primeira oportunidade que o Partido dos Trabalhadores tem, ele diz o seguinte: não, vocês não podem ter vida político-partidária. Eu disse, mas daí aí fica muito complicado. E o mais complicado ainda é vir com um argumento completamente estapafúrdio, dizendo que aquilo estava na Constituição. E aí eles confundindo as Forças Armadas com polícia. Ele disse assim: você não sabe nem falar sobre segurança pública, né? Quem fez essa nota, não digo o partido como todo, mas quem fez essa nota, porque está trazendo um aspecto que tem vinculação com as Forças Armadas, mas não com as polícias de carreira civil, que é a Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Guardas Municipais, Polícia Penal. E aí ficou isso aí, eu fui a Brasília e eu disse: olha, ou o partido modifica isso aí, eu não tenho condições nem de eu permanecer, porque se tem alguém que tem uma vida político-partidária e é policial, sou eu nessa história, né? E aí estão dizendo que não pode ter, eu disse, não podia. Na verdade, se essa é a concepção partidária, eu nem deveria ter sido candidato, eu nem deveria estar filiado ainda depois que eu me tornei policial, né? Então foi esse aspecto, e aí a setorial propôs algo, e aí que tá, estamos em stand-by, mas a setorial da Segurança Pública, do Partido dos Trabalhadores, propôs o seguinte: que se mantenha, então, juízes, promotores e militares na quarentena, porque, de fato, pela Constituição Federal, lá em 88, os constituintes já consideraram que não poderiam, de fato, ter atividade político-partidária, que são, né, só que cada um, se for procurar os artigos das Forças Armadas, do Exército, do juiz, promotor, tu vai ver lá que tem uns incisos, vai estar sempre lá, não pode ter vinculação político-partidária. A gente sabe que isso foi burlado de uma certa forma, porque daí pediam licença, se filiavam a um partido, aí ganhavam uma eleição e pediam exoneração, ou iam para a reserva, no caso dos militares, né? Então, ou se aposentavam, no caso dos juízes promotores. Então, de fato, burlaram um pouco a regra que tinha, né, na lógica constitucional. Agora, os demais servidores de carreira civil, por exemplo, né, esses policiais que são estatutários, que seguem as mesmas normativas de todos os outros servidores públicos, não faz o mínimo sentido tu colocar no mesmo balaio, até porque, né, o juiz não é nem servidor, por exemplo. O juiz é um órgão, olha o poder que o juiz tem. O juiz manda, os policiais, na verdade, obedecem. Então, quer dizer, tem uma distância bizarra em termos de poder, de salário, etc. Não tem como tu comparar. E aí esse argumento, mas anda armado. Bom, tem mais pessoas, né? A população civil está mais armada hoje do que os policiais. Tem mais armas na mão da população civil do que na dos policiais. E aí o outro argumento que eu acho completamente bizarro também, mas a maioria dos policiais são de direita. Eu disse, bom, então tá, então daqui a pouco se vier uma proposta da direita novamente dizendo que professores não podem se candidatar porque a maioria é de esquerda, então vão ter que acatar também, porque afinal de contas é uma linha ideológica que a gente não concorda. Tu entende? É uma linha de argumentação muito frágil. Agora, de fato, né, daí as pessoas, mas tem um monte de policiais de extrema-direita sendo eleitos e utilizam o cargo para isso e aquilo. Bom, nós temos que criar normativas que proíbam a utilização do cargo para favorecimento pessoal. Policial que fica fazendo entrevista para programa Pinga Sangue, que fica fazendo canal dizendo, eu prendi esse vagabundo, essas coisas. Isso aí tem que ser vedado, tem que ter uma punição para isso. Outra, não utilizar cargos para concorrer a cargos eletivos, ou a sua patente para concorrer a cargos eletivos, delegado fulano, capitão não sei do que, soldado não sei das quantas, né? É uma política também importante. A pessoa não utiliza, não pode utilizar fardamento, não pode utilizar o cargo. E por último, essa ocupação de cargos de confiança por militares e policiais. Esses cargos de confiança de policiais e militares só poderiam estar sendo ocupados em órgãos pertinentes, por exemplo, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Secretaria da Justiça, etc. Agora, não faz sentido ter policiais e militares no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Então teria que ter uma normativa. Quer dizer, a gente tem outros pontos para atacar que são muito mais relevantes, vão ter muito mais efeito do que simplesmente pegar uma classe trabalhadora, porque me desculpa o pessoal da esquerda que acha que o policial não é trabalhador, ele é trabalhador, ele ganha mal pra caramba, ele tem suas dificuldades financeiras, o policial militar não pode se sindicalizar, o policial militar, se ele reclama, ele é preso administrativamente, como aconteceu com aquela policial militar no Maranhão, que queria amamentar seu filho, foi obrigada a ficar no batalhão lá e foi presa. Então, quer dizer, se não consegue compreender, se o nosso campo não consegue compreender que por mais seja uma categoria conservadora, mas que é uma categoria trabalhadora e proletária, e por isso precisa, né, ocupar os seus espaços e ter seu lugar de fala, né, para que a gente, inclusive, possa fazer as reformas necessárias, que a gente vai precisar dos policiais para fazer a reforma. Não adianta achar que vamos ganhar, o Lula vai ganhar, vamos botar uma super bancada, e aí vamos baixar uma política, e as corporações vão todas acatar de forma bovina. Não vai ser assim.
Quer dizer, se a gente não conversa, não consegue dialogar com a categoria, ninguém aceita. Professor não aceita, médico não aceita, policial não vai aceitar também algo que não é pertinente a ele, que não veio com uma construção coletiva, entende? Então, são vários pontos assim que eu me preocupo muito com 2022, sabe? E como o Partido dos Trabalhadores, às vezes, não partidos especificamente, mas a esquerda lida com essa pauta sensível. Vou passar a palavra, mas é só para deixar porque isso eu já escutei também. Então tu decide, olha só, eu não quero ser político profissional. E eu acho um absurdo, né, o nosso campo da progressista, que se diz progressista, querer político profissional. Porque no momento em que tu faz parte de uma categoria e tu tem que, eu vou me demitir para ir para o campo político, tu se transforma num político profissional, né? Porque afinal de contas, tu faz uma opção porque tu tem a tua aposentadoria, que a gente não pode ficar achando que, né, que a vida é uma, eu vou chegar lá e vou jogar tudo para cima e a minha ideia, eu vou ser um cara idealista. Não, as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas, né? Eu tenho um monte de consignado no banco ainda, entende? Quer dizer, e aí a pessoa, não, larga teu emprego, é uma coisa burguesa. É fácil. Tá, é fácil dizer, larga o emprego, larga fora e aí tu vai, se quiser política, meu, e ainda uma forma arrogante, se tu quiser, por favor, não é assim que funciona. E então é isso, assim, eu não quero me institucionalizar, eu não quero ser um político profissional, eu não quero ficar tendo que fazer acordos com todo mundo, porque afinal de contas eu não vou ganhar uma eleição, aí depois eu vou ficar desempregado, e aí, tu entende? Eu quero ter uma garantia, tipo assim, ó, e outra, eu, bem ou mal, eu represento uma categoria de servidores públicos. Eu sempre digo assim, ó, eu tenho quatro grupos, talvez 5, né? Pessoal da cultura. Eu trabalhei durante 10 anos como ator, músico, etc. Mais de 10 anos. Eu venho de uma família da arte. Ou seja, eu considero essa como a minha classe trabalhadora, né? Eu me vejo como um artista, né? Aí eu tenho mais 4 grupos. Serei aposentado um dia, né? Um dia eu vou me aposentar. Ou seja, eu me considero um representante, né? Alguém pertencente à classe dos aposentados futuramente, mas é uma classe que eu pertencerei, né? E as outras 3 é a classe trabalhadora, servidores públicos e policial. Então me desculpa, eu tenho esse pertencimento e não necessariamente hierarquizado dessa forma. Agora eu não posso chegar e virar as costas para servidores públicos, por exemplo. Eu não posso virar as costas para aposentados, eu não posso virar as costas para cultura, eu não posso virar as costas para os policiais. Aí, mas os policiais dizem aquilo. Bom, eu tenho minhas críticas, tanto é que eu fui perseguido pela instituição. Agora, chegar e dizer assim, não, larga fora. Eu disse assim, pois é, por isso que muitas vezes a gente faz as coisas que faz, né? Políticos que estão do campo, né, em tese da esquerda, começam a votar contra os servidores, porque se descola, entendeu? Da sua base. E eu não vou me descolar nunca. Aí eu sinto muito. Agora as pessoas acham o quê? Que eu ponho uma arma em cima da mesa para negociar com alguém? Ou eu vou dizer, eu vou te prender se tu não votar. Sabe? Do tipo, não faz o mínimo sentido, né? Então é isso. Porto Alegre foi o epicentro, durante um período após ali Manaus, foi Porto Alegre, né? O epicentro da Covid, entre março e abril desse ano. Né? A gente meio que se esquece, é tanta notícia ruim que aquilo parece muito distante, muito abstrato, mas Porto Alegre foi, de fato, entre março e abril desse ano, o epicentro, né? Foi notícia mundial, aí saiu no New York Times, Washington Post e tal, como a capital da Covid, né? A gente saímos de um prefeito que era um neoliberal clássico, arrogante, antisservidor, etc., mas que ainda não era um negacionista, né? Não tinha essa lógica negacionista, que era o Marquesan do PSDB, e aí quem ganha a eleição aqui em Porto Alegre é o Sebastião Melo, do MDB, e ele traz no bojo ali uma lógica extremamente negacionista, assim, né? A base dele, digamos, mais... a tropa de choque dele na Câmara de Vereadores, por exemplo, é a extrema-direita mesmo, né? Representantes do bolsonarismo, assim, mais... Cara, aquele bolsonarismo oportunista, né? Digamos, se o Bolsonaro cair, essa galera não vai migrar para outra lógica, mas, digamos, aquelas pessoas que tentaram surfar nessa onda e tal. E aí nisso nós tivemos aqui, nos piores períodos, as UTIs superlotadas e eles exigindo abertura e restrita e tal. E até agora tem pautas anti-vacina, anti-passaporte vacinal, que a gente tem que ficar enfrentando aqui na Câmara de Vereadores, né? Inclusive, foi aprovado na nossa Câmara de Vereadores a distribuição do kit Covid, né? Isso foi uma votação feita e foi aprovado aqui. E, claro, agora eu quero saber como é que eles vão lidar com tudo que está aparecendo, porque, na verdade, eu falei para eles já, isso é criminoso, o que vocês fizeram foi crime, a gente avisou. Eu quero saber se vocês também vão estar, o que vocês receberam aí, porque está tudo sendo comprovado agora de onde é que veio dessas asneiras aí. Mas sempre numa lógica de jogar para aquele grupo mais radicalizado para tentar angariar votos para 2022, né? Mas essa situação que a gente tem aqui, e é bom que se diga, já existem várias pesquisas que mostram claramente que se o Bolsonaro tivesse tomado as medidas necessárias, no tempo necessário, básico, né? Não precisaria ter feito nenhuma revolução, nenhum lockdown, assim, absurdo. Bastava ele, por exemplo, ter defendido máscara, ter defendido distanciamento social, ter comprado a vacina sem tentar superfaturar, como ele fez, né? Atrasou a compra da vacina para superfaturar e lucrar, ele e os filhos dele, enfim, e o governo. Mas se ele tivesse feito assim, temos a vacina, vamos, né, começar a aplicar num período, tudo direitinho, a gente teria 480 mil mortes a menos. Isso é um cálculo já muito, muito conservador. 480 mil pessoas teriam deixado de morrer.
Fora tantas outras que teriam deixado de ter sequelas, né? Esse é o dado realmente real. E outra, tem um dado pior ainda, que os dados, 600 mil mortes, na verdade, seriam subnotificadas, né? Porque a gente vê essa questão da Prevent Senior aí, aquela historinha do pneu que estourou, e daí diziam que o primo, aquela fake news, né? Que o primo teria morrido de um acidente de trânsito e estavam dizendo que era Covid, na verdade é que eles fizeram ao contrário, né? Mortes de Covid, eles diziam que era AVC, eles diziam que era infarto, eles diziam qualquer outra coisa, que a gente sabe, né? Que tem a causa como Covid e acaba, né? Mas enfim, nós teríamos 30% a mais de mortes, então coloca aí, né? 600 mil mais 30%. Então, é muito brutal, né? Essa realidade, e além disso, nós temos aí agora cortes em investimentos na ciência, então quer dizer, toda uma política ao contrário daquilo esperado. Para mim, bater nessa pauta moral, assim, nessa pauta da corrupção no Lula, honestamente, assim, eu acho que ele já foi preso, ele já teve a condução coercitiva transmitida na televisão ao vivo, ele já teve computador do neto, tu entende? Eu não sei se isso, claro, a gente tem que estar pronto para fazer essa defesa da narrativa, mas eu não acredito que seja isso, né? Assim, só pelo discurso. Eles podem tentar articular alguma ação meio... Porque assim, vamos ser honestos, toda eleição, absolutamente toda eleição, a gente se esquece disso, mas absolutamente toda eleição, uma semana antes do primeiro turno, 2 semanas antes do primeiro turno, sempre vem uma denúncia. Sempre vem uma capa de Veja, o fulano disse que o valor que foi repassado, é sempre assim, sempre foi assim em toda eleição. É isso que a gente tem que estar pronto. E a gente tem que estar pronto também para ações radicalizadas de grupos armados, inclusive. Isso, para mim, é algo que eu eu tenho alertado isso, mas que para mim até 2022 ou logo após 2023, mas enfim, né, nessa janela que estamos de agora até aí as eleições, ou pouco após as eleições, para ações radicalizadas aí armadas, né? Tensionamentos do tipo caminhoneiro fechando estrada, grupos de policiais se amotinando contra governadores, esse tipo de situação, né? E eu digo uma coisa, né? O Lula está certo em não ficar transitando muito na rua, porque basta um lobo solitário, né? Uma pessoa armada para ter uma tragédia gigantesca. Então eu espero que o Lula tenha realmente a percepção de que ele precisa ter um grupo de inteligência, um grupo de segurança muito efetivo e que ele também se exponha ao menor risco possível durante, né, esse processo aí, porque vão tentar fazer alguma coisa, isso é certo, né? Temos muitas pessoas armadas, muitas pessoas desequilibradas com armas, armamento, né, de grosso calibre, enfim. Então, essa é uma percepção que a gente tem que ter. E eu digo, né, teremos provavelmente algum motim, algum coronel faz uma fala e aí tensiona, aí o governador tem que responder, aí é o péssimo salário, e aí começa essa situação. Então a gente tem que estar muito focado, tem que ter estratégias para responder isso e estar ciente de que essas situações ocorrerão, né, nesse processo aí que Lula aparentemente pode inclusive ganhar no primeiro turno. Então, claro, vai ser uma eleição muito dura, muito difícil, muito violenta, mas assim, a gente tem que ter estratégia, não adianta a gente entrar, porque daqui a pouco eles propõem uma estratégia deles, a gente compra aquela estratégia e começa a atuar em cima daquilo e começa a nos enfraquecer. Por isso que eu acho que Lula está correto em não ir, né, nos atos, por exemplo. Eu acho que as pessoas cobram dele, mas eu acho que não tem que ir mesmo, sabe? Honestamente, eu acho que ele não tem que ir, acho que está dado o recado, né? O PT está presente, as lideranças do PT estão presentes, são essas situações que a gente tem que ter essas percepções, porque ele vai ser provocado para algumas situações, entende? E eu acho que ele está muito certo em relação ao Ciro, por exemplo, a forma como ele está lidando, não entrar, não é dele isso aí, sabe? E eu digo assim, eu falo claramente em relação ao Ciro, né? O Ciro era uma figura que eu tinha um respeito, tenho, né? Um respeito a tudo, mas enfim, era uma figura política que eu sempre dizia, olha, é uma figura inteligente, capacitada, com muita experiência, mas a inteligência emocional do Ciro Gomes, a estratégia que ele opta é algo assim, realmente, e dos ciristas como um todo, assim que me deixou muito triste, né? Triste, tipo assim, botou no lixo sabe, ele pode ter suas contradições, veio do PDS, etc, mas tudo bem, vamos supor, né, era uma pessoa que dizia, não, dá para escutar, é coerente, é nacionalista, tem fatores e tal. Mas, assim, a estratégia que ele utilizou do antipetismo, eu sempre digo assim, o antipetismo, para mim, é uma das coisas mais reacionárias e de uma das coisas mais, assim, protofascistas que existe, né? Quando tu é antipetista, é a mesma coisa que o anticomunista, que o antipetismo, ele se expande, não adianta o PSOL e o PCdoB e não sei o que achar que, não, ele é antipetista, não, vai pegar o PSOL, vai pegar o PCdoB, mas isso é uma lógica muito fascista, né? Então, e ele flerta com isso o tempo inteiro, né? Então é muito triste. Mas, enfim,
é só para alertar, né, nesses pontos aí que eu acredito que impactem, né, nas eleições do ano que vem. Mas esse é um debate muito complicado no campo da esquerda, porque a esquerda ela simplesmente quer abdicar do debate sobre segurança institucional, né? Ela quer pensar sempre, segurança é educação, é saúde, é distribuição de renda. Só que não, ela também é formada por pessoas e essas pessoas têm pautas corporativistas. Desculpa dizer isso, né? Professor é corporativista, médico é corporativista, mulheres que votam em mulheres são corporativistas, negros que votam em negros são corporativistas, e tá certo, né? Acho que, entende? O problema é que parece que tem umas categorias, não, isso aqui não pode ser corporativista. Mas se a gente não entende isso eu já alertei, se a gente não diz assim, tem que ter um bom salário, camarada, esse camarada não vai disputar para mais nada, porque vai dizer, mas o que eu me interesso com esse cara aqui? E o brasileiro é assim, né? Vamos ser honestos, o brasileiro não é politizado, ele não é progressista, ele não é... Aí, então, é por isso que eu digo, é um debate muito difícil, porque as pessoas, a polícia tem que bater, todo policial é fascista, não existe policial de esquerda, não sei o que é isso, vai para dentro da instituição. Eu tenho um grupo de WhatsApp do meu mandato, só em Porto Alegre aqui, tem mais de 120 policiais, só de Porto Alegre, e são mais esquerda que eu. Isso eu posso dizer. O nosso sindicato aqui, da Polícia Civil, é dirigido, nem posso falar isso muito, porque daí queima eles dentro da corporação, mas é dirigido pelo PSOL. Então, quer dizer, são essas coisas, né, que a gente tem que talvez botar uma sementinha para ver se brilha. No Nordeste, dos 8 sindicatos da Polícia Civil, né, existem 8, não sei quantos tem lá do total Norte e Nordeste, mas assim, a gente tem 8 sindicatos da Polícia Civil administrados pela esquerda. Tá? Então, é só para deixar aqui uma semente para a gente parar de algumas falácias, assim, achar que todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é polícia de choque, e que não é assim que funciona. Né? A situação que o nosso país se encontra. Nós temos aí um dólar galopante, uma inflação que já passou dos 2 dígitos, é a pior inflação desde o real, ou seja, independente de qualquer situação, a gente vai ter, o próximo governo que assumir vai ter uma bomba na mão, né, um descontrole absurdo de preços, né, essa vinculação do combustível ao dólar e essa dolarização, né, que nós vimos é brutal. Né, a gente vai no supermercado, é impressionante, né, coisas quase dobrou praticamente, né, os nossos gastos assim, em determinados produtos. Então, e eu fico impressionado porque existia essa lógica de que tudo bem, Bolsonaro é fascista. Né, brincavam até, ele é, como é que é machista, taxista, sempre falavam isso, né, os eleitores do Bolsonaro, para debochar de quem alertava, né, sobre o que era o Bolsonaro, que ele era racista, que ele era machista, que ele era etc. Mas diziam, não, mas o importante é que agora a economia, pelo menos na pauta econômica, nós teremos um excelente governo que fará as mudanças necessárias. Bom, para começar, né, a reforma trabalhista fez água, não criou os empregos que dizia que ia criar, precarizou o trabalho, né, reduziu os salários, maximizou o lucro dos grandes empresários. A verdade é isso, a gente teve uma concentração, não por acaso, durante a pandemia, a gente tem o crescimento de bilionários ao mesmo tempo que a gente tem uma expansão dos miseráveis em milhões e o crescimento de bilionários em dezena. E agora, essa situação do Paulo Guedes, que sempre debocha, que sempre pensa as políticas mais nefastas para a classe trabalhadora, está aí, né, com seu dinheiro alocado em locais em que não se tem controle, não se tem impostos, não, né, e que as políticas econômicas que ele aplica no seu próprio país não impactam na renda que ele tem fora do país. Ele chega a lucrar diariamente R$500 mil. Basicamente é isso que a gente tem que trazer. E ao mesmo tempo nós temos aí, no período de crise econômica, o Flávio Bolsonaro comprando mansões de R$6 milhões, o Jair Renan comprando, né, que é o outro filho do Bolsonaro, comprando mansão, alugando por R$13 mil por mês, sem renda, nem ele, nem a mãe dele, alugando uma mansão de quase R$4 milhões, que já se sabe que é um laranja, né, que cedeu que é deles próprios. Então, quer dizer, é um tapa na cara todo dia. Agora o Tribunal de Contas da União denunciando a situação das motociatas, né? Até agora o que foi levantado em algumas motociatas, e não todas, é que o Bolsonaro já gastou R$3 milhões, né, do dinheiro público. Então, e aí não tem dinheiro, né, para fazer o auxílio emergencial, não tem recursos para a ciência, não tem recursos para os absorventes femininos, não tem recurso para nada, mas
para fazer motociata, para gastar em combustível, né? Porque daí tem a moto, aí tem a segurança, aí os governadores, isso é gasto direto da União, tá? Esses 3 milhões, fora que os estados gastam para botar policial na rua, para tirar policial de regiões que precisavam para ficar fazendo a segurança do Bolsonaro, e assim vai. E ele fazendo campanha eleitoral, não vai trabalhar sextas-feiras, né? Tem pesquisas aí que mostram que sextas-feiras é um dia neutro para o Bolsonaro, não deve ter o que fazer nesse país. Então, eu alerto, né? O Bolsonaro é uma pessoa que ele é preocupado consigo mesmo, com a sua família, porque a família vai lhe favorecer. Não é nem porque ele gosta da família, mas aquilo, bom, a família estando ali vai gerar para ele. Então, é um egocêntrico, né? Fascista, egocêntrico, genocida, e que, né, ele debocha da realidade, né? Ele debocha dessa situação. E é bom que se diga, isso é uma estratégia também. O Steve Bannon, né, que é o grande idealizador dessa porcaria que a gente está vivendo hoje, e que tentou, né, reeleger o Trump, mas que conseguiu reeleger o Trump, e entre outros pseudo-ditadores aí ao redor do mundo, ele tem uma lógica, né, de conflito permanente, de caos permanente. Então tu desestrutura, né, a sociedade, e aí tu consegue ir introjetando e tocando pautas ideólogas, exatamente, do caos, tocando pautas aí extremamente ideologizadas, né? Enquanto as pessoas, daí tu joga para um lado, mas na verdade tu quer pegar o outro lado lá, então tu joga uma pauta bomba para cá, então o Paulo Guedes joga uma pauta bomba falando sobre servidores públicos PEC 32, enquanto ele vai mandando o dinheiro dele lá para o tempo inteiro essa estratégia. Essa é a lógica da dolarização. É uma bola de neve. Nós temos uma situação basicamente que é a seguinte: o Bolsonaro ele cria instabilidade no país, isso faz com que o dólar suba o seu valor, faça com que o Paulo Guedes, que tem aplicações em dólar, lucre cada vez mais, e enquanto isso, essa dolarização, a qual está vinculado o preço do combustível, porque se dizia muito, é muito maluco isso, né? Na época da Dilma, se dizia que a responsabilidade do preço do combustível era totalmente da Dilma. Aí depois se passou a lógica de que a Petrobras, o governo estava subsidiando, né, o preço do combustível, e que isso era muito ruim para a economia, que era o comunismo sendo aplicado, né, o socialismo estava sendo aplicado no nosso país. Então deveríamos dolarizar e deixar, né, o livre mercado decidir o preço do combustível, e que o preço do combustível ficaria controlado a partir de uma lógica de mercado. Bom, nitidamente isso não funcionou de forma alguma, e nitidamente, mais uma vez, essa lógica de desregulamentação da nossa economia gera esse tipo de caos. Mas o ponto mais hilário de tudo isso é que agora os bolsominions, eles descobriram que é culpa do ICMS, como se o ICMS nunca tivesse existido, né? Esse imposto é cobrado desde que gasolina existe, vamos chamar assim, exagerando, mas enfim, nunca, né? Alguns governos aumentaram, mas o aumento foi há mais de 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, o último aumento que a gente teve, né, de alíquota, e em alguns estados, e nem foram todos os estados, e mesmo assim o combustível segue aumentando. Eu não sei se é mau caratismo ou se é um processo psicológico que a gente não sabe bem o que acontece, mas é muito bizarro, né? Tu vincular um imposto fixo, aí, mas olha só a quantidade de imposto que é cobrado. Eu, camarada, se tu aumenta o preço do combustível e o imposto é sobre porcentagem, o cálculo que é feito, é óbvio que vai aumentar a quantidade de arrecadação do imposto, né? Isso aí não precisa ser matemática básica, né? Se a porcentagem, é óbvio que se tu aumentar o preço, o imposto vai aumentar automaticamente, né? A arrecadação do imposto. Mas isso não tem a alíquota continua lá. A gente pode até debater sobre alíquotas do ICMS, né? Se é justo, não é justo, se não... Isso é uma reforma tributária que eu acho que é necessária, inclusive, mas não é esse o fator que fez o combustível ficar aumentando, né, incessantemente, porque eu fico pensando qual é o raciocínio, porque para isso ser lógico, o ICMS teria que estar toda hora sendo votado nas Assembleias Legislativas, dizendo, vamos aumentar o ICMS, vamos aumentar o ICMS, cada vez que aumentasse o preço na bomba, isso teria que ter passado pela Assembleia Legislativa aumentando o imposto, mas não, está tudo estável, e de repente a Petrobras anuncia um aumento de X% do combustível. E aí os caras dizem, é culpa dos governadores. Eu disse, não, mas aí é tu brincar com a inteligência alheia, né? Aí é tu... Isso é subestimar completamente. Toda fake news tem um limite, né?
essa fake news, assim, é muito brutal. Algum idiota acreditar uma desses, né? Daí tem que ser idiota mesmo. Não tem condições de cair num discurso desse. E aí o mais preocupante é isso, né? Motoristas, né? E não é motoristas, né? Os grandes empresários do transporte fazendo paralisação ali no 7 de setembro por causa do voto impresso. Não era para dizer que o preço do combustível está absurdo. Não, era para o voto impresso. Quer dizer, pelo amor de Deus, dá um tempo, dá um tapa na minha cara que dói menos, né? Bom, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de ter participado, né, dessa conversa, desse debate com vocês, todo o canal, toda a audiência. E, bom, divulgar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, né, @LeonelHad, como está aqui tá escrito aqui, né? E dizer que é isso, né? Nós temos aí uma longa batalha pela frente ainda para eleger o Lula presidente. Temos que fazer bons debates. A gente não pode achar que a eleição já está ganha, a gente não pode achar que ganhando a eleição tudo estará resolvido, não pode achar também que a campanha e o próprio governo vai ser o governo progressista que a gente imagina, né, naquele sentido de, né, as pautas todas, porque teremos uma situação ainda muito conservadora no nosso país, né? A gente está num refluxo. Então, a gente vai estar saindo do refluxo, né? Então, isso exige, né, que a gente tenha um pouco de estômago, né, em relação a isso. Mas eu acredito que o Lula seja a pessoa mais talhada para fazer essa costura, né? E só espero, claro, que a gente tenha um programa básico, né, que a gente não abra mão, né, do que é o básico. E aí o resto, claro, a gente vai ter que ir mais para cá, mais para lá, etc, etc. E aí dizer também que eu acredito que o nosso campo progressista tenha que se apropriar da pauta da segurança pública, mas tenha que se apropriar da pauta da segurança pública de forma séria, de forma a entender de fato, né, a complexidade desse debate e também a função, né, de que qual função que esses trabalhadores ocupam, né, na sociedade, porque é muito fácil a gente vir com alguns clichês e questões que até são reais e falar só sobre, por exemplo, racismo estrutural, abusos de autoridade, tortura, etc, etc, que, ok, concordo exatamente com todas essas pautas, mas só a gente denunciar esse tipo de pauta não vai surtir qualquer tipo de efeito em resolução disso, de reformas ou de qualquer coisa do gênero. Achar que a polícia vai acabar e por isso que a gente tem que repelir ou empurrar isso, não vai acabar, ela vai continuar existindo. Quanto mais a gente repelir, mais extremista ela vai ficar, mais violenta ela vai ficar, mais autoritária ela vai se transformar, mais difícil vai ser o diálogo. Então é uma posição de estratégia, né? Goste ou não goste, tem que ter uma estratégia. Então é bom que às vezes quem não gosta pense, pelo menos estrategicamente, em algumas pautas. E essa luta é muito difícil, né? Tem gente no campo da esquerda já defendendo que policial não pode ter voto. Então, quer dizer, são todas essas questões que a gente enfrenta, né? É muito duro aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem o projeto da pobreza menstrual, ou seja, distribuição de absorventes para as meninas aí, principalmente, né, da periferia, do nosso mandato, por exemplo, né? E a gente não é reconhecido, né? Simplesmente isso passa batido que a casa de passagem para as mulheres vítimas de violência também é do nosso mandato, o projeto, a casa de acolhimento à população LGBT também é pauta do nosso mandato, vem do nosso mandato, né? Entre tantas pautas aí a gente tem todo um trabalho de monitoramento de redes de ódio neonazistas, né? E muitas vezes a gente acaba sendo reduzido em alguns debates é policial, então, sabe, isso é muito complicado. Então eu espero que a gente abra um pouco a cabeça para algumas pautas e compreenda, na verdade, né, a relevância de algumas categorias profissionais e o risco que a gente tem de perder completamente, né, a nossa inserção sobre elas. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e estamos aí sempre prontos para o bom debate, né?